O filme sobre a vida de Chico Xavier promete levar um grande público ao cinema. O médium foi, sem dúvida, um dos personagens mais populares e intrigantes, do Brasil no século passado. A pré-estreia está marcada para hoje em Uberaba, cidade onde Chico passou grande parte da vida. A cidade que se acostumou a receber gente do Brasil inteiro por causa de Chico Xavier, hoje está, imaginem, na maior festa. Roberto Alves, quem já chegou por aí por causa da pré-estreia? Conta pra gente. Boa tarde para você. Bom, Maria, como você disse aí, em vida, né, o Chico Xavier recebia a visita de muita gente, principalmente do meio artístico, né? E hoje, especialmente esse dia, os artistas retornaram aí para o lançamento, na pré-estreia do filme Chico Xavier, o filme, né? O Daniel Filho, o diretor, já chegou por aqui, o Nelson Xavier, o Ângelo Antônio, né? E também a Júlia Gann, que está aqui com a gente aqui, faz parte do filme, fez aí um papel muito intrigante nesse filme. Foi a madrinha de Chico Xavier na infância, mas não foi uma madrinha boa não, né, Júlia? Não, ela era terrível, quer dizer, na verdade, quando a mãe do Chico morreu, o pai tinha vários filhos já e, enfim, na época era costume, quer dizer, ele deixou um filho em cada casa, né, quer dizer, não era nem madrinha talvez fosse uma vizinha, né, alguém próximo. Só que ela era uma madrinha, entendeu? Ela, enfim, quando eu li no roteiro, eu falei, nossa, mas que crueldade, né? Então, meu trabalho era, porque a gente não tem tanta informação, assim, dessa época, que é o começo do século passado, né? 1912, 1900, né? Enfim, e um pouco mais, 20. Então o que eu tentei fazer era tornar ela crível, né? O nome dela é Rita, e porque ela realmente dava garfadas nele, machucava, ele manteve os sinais disso durante toda a vida. Isso por conta de algumas previsões, né? Algo que ele já tinha que acompanhou por toda a vida dele, que já tinha, que essa madrinha não aceitava não, né? Então, eu fui um pouco por esse caminho, né, para torná-la humana, porque ele contava que ouvia vozes e descrevia, né, o que os mortos falavam, ou falava por que determinada pessoa morreu, ou que tinha uma pessoa aqui e ali e tal. E ela, então, se apavorava com aquilo, né, e dava tapa na boca dele, falava, cala a boca, moleque, não fala disso, isso é coisa do diabo. Então, tentei fazer uma coisa dela rústica, uma mulher simples, que ao mesmo tempo que é católica, mas que também acredita né, nas benzedeiras, nas crendices todas. Então ela tem um certo medo, quer dizer, no fundo até ela acredita que alguma coisa acontece com aquele menino, mas ela tem pavor. Então realmente ela odiava, ficava assustada com essas, né, com essa sensibilidade dele, né? Agora você contracenou com o Matheus Costa, né? Uma criança que fez o Chico na criança, pela primeira vez, um rapaz foi escolhido aí, um garotinho foi escolhido aí pela produção. Como é que foi contracenar com ele? Como é que você conheceu? A gente primeiro fez uma leitura, porque a gente foi uma leitura que eram as 3 mulheres, né? Que na verdade, e o pai, que é o Luiz Melo que faz. E a mãe, a Letícia Sabatella, e a madrasta, que é boa, drasta, é a Giovanna Antonelli, né? Então a gente tentou criar essa primeira família, né, desse ator, Matheus, e ele, apesar de ter 12 anos hoje, mas ele fotografa, ele fez do 7, é um pouquinho mais, quer dizer, ele é magrinho, toda a postura física dele, de uma fragilidade tão grande, que eu falei, meu Deus, né, como é que eu vou ser cruel ou fazer isso, ainda mais uma criança pode se impressionar, enfim. Então sei lá, a gente brincou muito, a gente ficou muito querido um do outro, assim, muito carinhoso, assim. Ele até falou, nossa, você é tão legal e tal. Para eu poder me sentir à vontade de fazer as cenas e ele é incrível, porque apesar da fragilidade dele, ele em cena tá brilhante. Ô Maria, você tem uma pergunta para a Júlia? Tem uma pergunta para a Júlia Gann. Em primeiro lugar, dizer que nós somos todos muito fãs dela aqui no Estúdio. E eu queria que você perguntasse para ela, Roberto, que ela está sem retorno, se ela, antes de ser chamada para o filme, se ela já tinha interesse na vida do Chico Xavier, se ela já tinha lido alguma biografia sobre o médium. A Maria e toda a produção lá, que diz que são
são fãs seu, e eles estão perguntando assim, aquilo que eu perguntei agora há pouco, né? Você, antes do filme, de ser convidada para fazer esse papel, você conhecia algo sobre o Chico Xavier? Você já havia visitado Uberaba, por exemplo? Eu acho que, assim como eu, muita gente, eu guardo a imagem dele, talvez eu tinha 20 e poucos anos e tal, quer dizer, ele já mais velho, né? E imagens dele psicografando aqui em Uberaba e muita gente nas filas, assim, enfim. E ele sempre me passou uma figura muito bondosa, muito amorosa, de muita credibilidade. Quer dizer, você questionar ou não se ele psicografava, se era verdade ou não era, quer dizer, acabava ficando um pouco de menos, porque a figura dele você sentia que era uma alma iluminada ou que tinha um comportamento dele, uma empatia muito grande. E fazer esse filme foi importante, eu acho que vai ser mais bacana, porque mais do que uma coisa de doutrina sobre o espiritismo, alguma coisa assim, foi contar realmente a história dele desde pequeno até um programa famoso que ele fez, que é Pinga Fogo, né, onde ele é sabatinado por vários tipos de pessoas. E aí você vê todo o processo dele, né, enquanto a história dele, do Chico, que é muito linda, assim. Então, acho que eu fiquei muito feliz de fazer o filme e poder conhecer mais de perto essa pessoa. Júlia, e inclusive é o que a direção fala, né? O filme transparece assim, uma paz muito grande pelo Chico Xavier. O lançamento nacional do filme, Maria, é no dia 2 de abril, e é o dia que o Chico Xavier completaria 100 anos de vida. Maravilha, obrigada aí ao Roberto, brigadíssima pela participação da Júlia Gunn. Não, é um filme aguardadíssimo, né? Eu estou com uma expectativa muito grande para ver o filme. Tem um elenco estelar, Nelson Xavier, Ângelo Antônio, Cristiane Torlone, Cássia Kiss, Pedro Paulo Rangel, Paulo Goulart e tantos outros, É o ano do Chico Xavier, né? No segundo semestre veio um outro grandíssimo filme sobre ele, não uma cinebiografia, mas baseada num episódio aí da vida do Chico Xavier. Um filme enorme, com trilha sonora do Philip Glass, com direção de fotografia do Uli Steiger, que é o cara que fez O Dia Depois de Amanhã, cheio de efeitos especiais e não sei o que. É um filme também, um dos maiores orçamentos que a gente já teve. É uma vida de abnegação, né? Eu já li tanta coisa sobre ele, é o que eu digo, aí vem da crença de cada um, mas uma pessoa completamente no dia a dia se dispondo a ajudar os outros, Essa que a né? Júlia disse, mesmo que você não acredite nisso, Né? por que o cara vai perder o tempo dele para fazer aquilo, né? Se dedicar às pessoas, fazer esse bem assim. Um cansaço, uma devoção, uma vida, uma coisa solidária. Impressionante, eu estou muito curiosa. 2 de abril está em cartaz, gente. E esse tipo de filme faz muito sucesso, né, Maria? Esses filmes espiritualistas. Não, tudo, os livros do Chico Xavier. O Bezerra de Menezes fez um grande sucesso, né? Verdade. Não nas grandes capitais, mas no Brasil inteiro foi um filme de boa bilheteria. Até a novela Alma Gêmea, se eu não me engano, às vezes eu confundo. Tem muito apelo. Teve muito apelo. Foi uma das maiores audiências da Globo na novela naquele horário, que fala disso. Existe uma curiosidade muito grande, né? A morte causa muita curiosidade na gente sempre, né? O que vem além, né? O Chico era uma ponte, né, desse mundo sobrenatural, então... É verdade. Realmente isso que a você gente falou. quer tantas respostas, né? E um caminho, um atalho, uma ponte.